Daqui a pouco a gente vai nessa reportagem aí, porque tá me chamando, o Caio Alex tem as informações ao vivo pra gente. Nesse momento, a situação do São Carlos, a gente sabe que foi confirmada agora. Caio Alex, entra ao vivo aí pra gente, por favor. Cadê o Caio? A gente espera, não tem problema, agora você tá no vídeo. Ô Caio, conta pra gente, foi confirmada agora a morte de uma pessoa que foi levada pro Souza Aguiar, mas não resistiu. Já sabe quem seria essa pessoa que foi alvejada durante esse tiroteio hoje pela manhã? Boa tarde pra você. Boa tarde, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. A identificação dessa pessoa ainda não foi passada, mas o próprio Comando Conjunto afirma que essa pessoa teria envolvimento com o tráfico de drogas, já que participou do tiroteio contra os policiais militares que entraram na comunidade por volta de 5h15 da manhã de hoje. Os agentes que foram recebidos a tiros nessa grande operação desencadeada na comunidade do São Carlos, no complexo do São Carlos, mas a gente também tem ações nesse momento na Coroa e no Querosene. Para falar do assunto, a gente conversa aqui com o porta-voz do Comando Militar do Leste, Coronel Carlos Sinelli. Coronel, boa tarde para o senhor. É uma ação muito importante que está sendo realizada hoje, primeiro para a reestruturação das UPPs, mas também para baixar os números da violência aqui nessa região. Perfeito. Boa tarde a todos. Exatamente. Essa operação, pontualmente, ela está visando continuar o trabalho da Secretaria de realinhamento, reestruturação de UPP. Cada comunidade receberá um tratamento diferenciado para poder estabelecer um policiamento de proximidade adequado às necessidades da comunidade. Os Forças Armadas estão aqui hoje fazendo esse cerco, estabilizando o perímetro externo, para que a Polícia Militar possa fazer esse trabalho com tranquilidade. Estamos com engenheiros militares também apoiando remoção de materiais que possa haver necessidade e estabilizando a área. Tivemos aí pela manhã na entrada um confronto, né, com um ferido que acabou indo a óbito, um criminoso que atacou as forças de segurança, e vamos prosseguir, pelo menos no dia de hoje, talvez prosseguindo até o dia de amanhã. Uma ação que vocês realizaram ontem na Avenida Brasil, perto da Vila Kennedy, tivemos um militar ferido levemente. Mas o que aconteceu efetivamente naquela localidade da Vila Kennedy que serviu aí para vocês do grande mote para a intervenção federal que vocês fizeram aqui no Rio de Janeiro, né, Coronel? Tudo previsto dentro do planejamento estratégico, aqui a Secretaria atuando para realinhar o PP, e lá na Kennedy nós estamos com a Operação Dínamo Veículos, né? A mancha criminal de veículos lá de roubo é muito grande. Então, as Forças Armadas ontem estavam fazendo um patrulhamento integrado com a Dínamo Veículos e foram surpreendidas por disparos de arma de fogo na direção. O nosso soldado foi ferido por estilhaços, não houve nenhum dano mais severo, ele passa bem, e também houve confronto durante a noite. A Vila Kennedy foi, desde o início, um problema para nós em termos de estruturação, porque havia muitas barricadas, nós removemos, ela passou para a responsabilidade do 14º e nós estamos monitorando. Caso haja necessidade que nós voltemos lá, Forças Armadas, para apoiar novamente, iremos fazer. Isabelle Benito está no estúdio e conversa com a gente a partir de agora. Isabelle, Coronel. Boa tarde, Coronel. Muito obrigada por atender a nossa equipe. Primeira pergunta sobre o São Carlos. Eu não entendi muito bem e estou tentando entender ainda o que seria uma reestruturação e o apoio dessa operação ao UPP do São Carlos. Boa tarde, Isabelle. Nós estamos chamando de reestruturação, ou realinhamento, reorganização, a esse trabalho que está sendo feito paulatina e sistematicamente pelo secretário de Segurança, pela Secretaria, e de modo a adaptar o policiamento de proximidade, que é uma fórmula que chegou a funcionar em algum momento com efetividade, mas aí depois degradou, porque foi feito de maneira muito ampla, sem analisar as peculiaridades de cada comunidade. O secretário está analisando, por proposta da própria PM, o que fazer em cada comunidade. Chegamos aqui, então você vai lembrar, começou isso lá na Vila Kennedy, Praça Seca, Camarista Mestre, está lá na Palmeirinha e está caminhando. Chegamos aqui ao Complexo São Carlos. Então hoje, a Polícia Militar está lá no interior. Eu não tenho detalhes especificamente do trabalho que a polícia está fazendo, mas inclui retirada de instalações que estavam ali sofríveis para conforto dos policiais, melhora do acesso até o UPP, para que ele possa, então, oferecer, a UPP possa oferecer condições de policiamento de proximidade dignos para que a população possa tirar benefício disso. O Coronel Sinelli também está aqui no estúdio comigo, meu parceiro hoje de comentário, que é o Dr. Marcelo Carregosa, que também tem uma pergunta, justamente porque eu acho importante o trabalho dessa integração das polícias e das forças em relação a esse tipo de operação que acontece nessas localidades. Fala, Carregosa. Boa tarde, Coronel. Assim, eu sou suspeito para falar da parte da inteligência do Exército, que eu até trabalho em alguns casos com o pessoal da inteligência. Então, assim, eu sou suspeito porque é um trabalho que eles fazem excepcional. Então, nesses trabalhos, assim, como a inteligência realmente está atuando, assim, eu sei, obviamente, como eles estão atuando.
mas assim, a parte da inteligência do Exército que é tão importante nesse momento, né? E como ela está atuando nesse mapeamento dessas áreas aí, que é muito importante essa troca de informação com os outros órgãos de segurança, com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, né? Como é que é, coronel? Doutor, perfeito, uma boa tarde para o senhor. Exatamente. Um dos pontos altos do nosso trabalho tem sido a integração das inteligências. O interventor tem repetido isso. As inteligências tanto das Forças Armadas quanto dos órgãos de segurança pública e extrapolando até as divisas do Estado do Rio de Janeiro, indo a BIM, Polícia Federal, estão todas integradas. O resultado disso está sendo essa queda sistemática em todos os índices de criminalidade. Eu vou citar ontem em São Gonçalo. Nós atuamos pontualmente lá, houve prisões, houve lamentavelmente óbitos, porque os criminosos insistem em enfrentar as forças de segurança, mas foi pontualmente, chegamos quase no líder da comunidade em termos de periculosidade na hierarquia. Isso é fruto da inteligência. É bom lembrar, nós já temos repetido isso também, nem sempre é possível fazer um trabalho de inteligência que resulte em ausência de confronto. Sim. É preciso separar o aspecto de quando o dado de inteligência, aquele dado negado, aquele dado que não é passado de maneira facilitada pelos criminosos, ele não pode ser obtido de uma maneira silenciosa, de uma maneira discreta. Infelizmente, nós temos que fazer o que chamamos de reconhecimento em força. E as forças têm que entrar para coletar esses dados. Aí resulta no confronto, que digo, não é uma política nossa, mas é uma maneira das tropas se defenderem dessas agressões irracionais. Desses 3 mortos em São Gonçalo, um deles foi o Chico Bala, o braço direito do 2N ali dentro, e vocês, por conta da inteligência carregosa, Isabelle, vocês chegaram muito próximo ao local onde estariam esses bandidos que levam terror para aquela região, coronel. Perfeito. Você veja, aí houve uma mescla do que eu acabei de falar. Nós tivemos uma parte mais sigilosa, mais discreta, foi uma captura pontual, houve presos, mas infelizmente, no momento que os outros perceberam, partiram para o confronto. As tropas já estão no terreno, vão se defender e acaba acontecendo essa confrontação. Mas confirmando, ratificando aí o doutor Marcelo, em relação a esse trabalho de inteligência, ele vai continuar, a intervenção termina em dezembro, nós estamos deixando um legado intangível, é um termo que o interventor tem utilizado, para caracterizar essa proximidade e esse círculo virtuoso de resultados que estão acontecendo. Estamos aí com números do ISP, essa semana foram divulgados na segunda-feira, sistematicamente todos os dados caindo. Isso não é milagre, isso é um trabalho incansável, paulatino, paciente, né, e com apoio da população, principalmente de São Gonçalo, quero destacar, estão nos ajudando muito, não só com questão de barricadas para serem removidas, também com denúncias, têm confiado no nosso trabalho. 1 bilhão e 200 milhões investido na questão da segurança pública aqui. Até desculpe, Isabelle, mas só para lá, amanhã vocês vão entregar fuzis e carabinas que vão servir para coibir esse tipo de ação criminosa aqui no Rio. Então, o equilíbrio entre as ações emergenciais, por exemplo, essa operação, um exemplo de ação emergencial, e ações estruturantes, a recapacitação das polícias, é o que está acontecendo essa semana. Hoje, uma operação aqui, amanhã estamos entregando 500 fuzis IA-12, um fuzil moderno, para a Polícia Militar e 200 carabinas calibre 12 para a SEAP, a Administração Penitenciária, que precisa também de armamento, né? Então, essa recapacitação, 800 milhões já licitados em fase de entrega, talvez não dê para entregar tudo até o dia 31, mas isso vai continuar. Os cargos estão mantidos até julho do ano que vem, para que não haja solução de continuidade, ou seja, interrupção nessa entrega de material. Tá certo, coronel, vou pedir só para o senhor segurar um pouquinho, para a gente ver, então, como foi essa ação hoje pela manhã aí no São Carlos, e ainda vou continuar, porque eu tenho algumas perguntas para fazer pro senhor. Vamos ver, então, a reportagem agora sobre essa operação, uma mega operação, mais de 1.000 homens ali no complexo do São Carlos. Pode rodar. Os homens do batalhão de choque entraram na comunidade dentro do blindado da Marinha. A atenção era total e redobrada. Na chegada das forças de segurança ao complexo do São Carlos do Estácio, na região central do Rio, os traficantes soltaram fogos como forma de aviso aos comparsas. Neste outro ponto, policiais militares do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, seguiram por terra para dominar a comunidade e tentar localizar bandidos. Os militares usaram binóculos e até drones para mapear a comunidade do São Carlos. Helicópteros sobrevoaram a região. Com medida de segurança, os moradores que deixavam a comunidade eram revistados. Blindados da Marinha também foram posicionados estrategicamente nos acessos ao Morro do Querosene. Na chegada dos agentes, tiros foram disparados pelos bandidos.
Segundo o Comando Conjunto, ao todo são 1.200 homens das Forças Armadas e 280 policiais militares do Comando de Operações Especiais, o COI, e também da UPP local. O principal objetivo desta mega operação é para reestruturar a UPP do Morro do São Carlos, que já foi atacada por diversas vezes pelos criminosos que dominam essa região. Um homem que pertenceria ao tráfico de drogas local foi baleado na troca de tiros com os policiais militares e foi socorrido. Foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar. De acordo com a equipe médica de plantão, ele não resistiu aos ferimentos. O tráfego de veículos na região não foi afetado. A creche municipal Estácio de Sá abriu as portas para receber as crianças. Agora eu gostaria de perguntar para o Coronel Cinelli, a gente falou do Salgueiro, fez um comparativo, é claro que são comunidades com suas peculiaridades em relação ao combate da criminalidade completamente diferentes, que aqui no Rio de Janeiro a gente tem tráfico em praticamente todas elas, mas cada uma tem sua peculiaridade. Aí no Complexo do São Carlos, a gente vê mais sobre a política de proximidade, que sempre foi um desafio da UPP e que continua sendo nessa reestruturação, seja qual a palavra dada, não é, Coronel? Exato, é por isso que nós demoramos um pouco, inclusive a Secretaria demorou um pouquinho mais para chegar até o São Carlos, porque nós não fazemos nada por impulso, né, por reatividade. Tem um alinhamento todo estratégico de médio e longo prazo. Então, para chegar a solução aqui para o São Carlos, demorou um pouquinho mais, até a curva de aprendizado e aprendendo como fazer isso nas outras comunidades, as experiências que estão sendo bem-sucedidas até chegar aqui. Então, a partir de agora, nós estamos visualizando que esse policiamento de proximidade, já adaptado às peculiaridades, especificidades da comunidade, vai ter uma eficácia muito maior do que tinha. E o delegado, o doutor Marcelo Carregosa, que te fez a pergunta aqui, sempre fala dessa proximidade, a importância de informação. E você citou isso ontem no Complexo do Salgueiro. A gente ontem pediu aqui ao vivo a população participando e tendo essa proximidade maior, facilita esse trabalho, né, Carregosa? Não, isso é realmente importante. Então, assim, como eu até disse, às vezes tem que fazer o local. A gente fez, inclusive, a Polícia Civil fez um tempo atrás com a Polícia Militar também, lá no Complexo do Lins. Esse tipo de de chegar no local também é importante, porque a informação vem. Então, às vezes as pessoas olham assim, teve uma mega operação, não teve nenhum preso. Isso não quer dizer que essa operação não seja exitosa, porque às vezes a informação que a gente consegue vale muito mais do que qualquer outra... prisão, apreensão. Prisão, apreensão. Assim, obviamente, a apreensão, principalmente de arma, é um dos objetivos principais, porque você dá um baque forte no tráfico. Agora, entre chegar e prender, às vezes, 3, 4 vapores, que são aqueles criminosos que estão ali bem na linha de frente, que não tem muito poder dentro da organização criminosa, e você ir lá e começar a pegar informação que vai ajudar a instruir e prender justamente os chefes, vale muito mais a pena. Só que, obviamente, essa parte do trabalho não é vista e não pode ser exposta, porque é uma parte que tem que ter sigilo. Então, quando você trabalha com esse tipo de informação, você trabalha necessariamente com sigilo. Então, esse tipo de operação é importante por vários motivos. Levantamento de informação é importante. Segundo, mostrar a presença do Estado nessas localidades também é importante, porque o bandido tem que olhar e falar assim, não tem como disputar. Então, o bandido, ele está trocando tiro porque ele acha que ele pode bater de igual para igual. No momento que você chega e faz também uma mega operação no local, além da parte de, obviamente, levantamento de inteligência, a parte das prisões, você também mostra o poder do Estado. Você mostra assim, olha quem está aqui é o Estado, você não compete com o Estado. O criminoso não compete com o Estado. O criminoso é bandido, tem que correr, fugir para não ser preso. Não dá para bater de frente. E principalmente isso que aconteceu, que a gente sentiu, Coronel Cinelli, em relação ao que a gente estava falando no Complexo do Salgueiro ontem, que eles se sentiam um pouco mais abandonados por não estar dentro do Rio de Janeiro. Você ter uma efetividade, não só uma operação pontual, que foi o que não foi feito. A operação continuou, durou seguidamente, o cinturão foi feito não só ali por parte de terra, como também pela Baía de Guanabara, mostra essa presença do Estado que o Carregosa destacou aqui, né? Exatamente, Isabela. A análise do doutor Marcelo é perfeita. Não só a questão da inteligência, da questão dos dados, né? Não existe operação cujo resultado material apenas seja visualizado. Todas elas nós temos a nossa atualização de banco de dados, né? E é importante também, você deve ter acompanhado ontem, houve prisões de policiais militares, né? A atuação das corregedorias tem feito um trabalho muito importante, porque a população, ela precisa se sentir não só acolhida,
como também confiante, no sentido de que ela vai prestar uma informação a um policial que está próximo dela, que tem boa índole, que é um profissional comprometido, né? Então isso está começando a acontecer também novamente. A Polícia Militar ficou muito tempo abandonada, vilipendiada, sendo responsabilizada por questões que não competiam a ela como instituição. Eram mais no campo político, né? Da negligência que sofreram, e agora, paulatinamente, gradualmente, a população está se aproximando mais dos policiais, os policiais também estão se aproximando mais. É uma reciprocidade afetiva, digamos assim, no que todo mundo quer, que é melhorar os índices de criminalidade e voltar a ter tranquilidade no Rio de Janeiro. Nós não vamos acabar com a violência, mas temos que trazer para níveis que permitam não só as nossas famílias, os nossos amigos, as pessoas, os habitantes do Estado, voltarem a circular com mais tranquilidade. Os investidores externos, né, de história fora do Rio de Janeiro e até fora do país, possam voltar a investir aqui no nosso estado, e o turismo, que é a nossa vocação primordial aqui no Rio de Janeiro, possa novamente ser vivificado, florescer novamente, né? Tudo isso está sendo feito muito criteriosamente, sem assodamento, com calma, e os resultados estão aí, os números não mentem, né? Agora, Coronel, eu vou agora chamar, porque a gente falou agora de Salgueiro, falou do Complexo São Carlos, nós vamos falar da Vila Kennedy. Eu já sei que você já bateu bola aí com o Caio Alex, mas eu também gostaria de entrar nessa conversa, porque o militar foi baleado após uma patrulha do Exército lá na Zona Oeste. A gente tem a reportagem completa agora para você. Rodou. O soldado do Exército acaba de ser baleado aqui na Vila Kennedy, na favela da Metral. Tiroteio. O vídeo postado nas redes sociais foi feito minutos após o soldado do Exército ser ferido por criminosos na Vila Kennedy. O pessoal do Exército agora está fazendo um resgate do soldado que foi baleado aqui na Metral. Moradores registraram o tiroteio na região. Atiraram no transformador mesmo. Nós estamos na Vila Kennedy, no local onde o militar foi ferido ontem à noite. Hoje, a gente encontrou, olha só, patrulhamento da Polícia Militar. Esse caso, segundo testemunhas, foi por volta de 9 horas, nesta praça aqui, chamada Praça Dolomitas. A gente vê que aqui na praça, ó, funciona a UPA, onde o militar foi socorrido. O Comando Militar do Leste confirmou que o soldado foi atacado por bandidos, né? A equipe fazia um patrulhamento aqui na região e esse soldado foi ferido de raspão por estilhaços. Ele passa bem. O Comando Militar do Leste disse que vai continuar fazendo esse patrulhamento e que vai vasculhar essa área aqui onde a gente está para saber de onde partiram os tiros. Apesar de parecer tranquilo, o clima hoje era de tensão entre os moradores. Eles temem novos confrontos na região. Segundo relatos de moradores, foram ouvidos tiros durante toda a madrugada. Por enquanto, ninguém foi preso. A Vila Kennedy foi considerada o laboratório da intervenção federal no Rio. Agora, os moradores sofrem com a violência provocada por traficantes que dominam a região. O medo e o silêncio imperam na comunidade, onde a paz ficou no passado. Coronel Cinelli, a gente fala laboratório porque a gente de alguma forma tem que explicar às pessoas, mas vale ressaltar que a gente está falando de uma localidade que ficou muito emblemática porque foi marcada pela primeira grande ação da intervenção no Rio de Janeiro. Por que a gente não consegue ter paz numa região como aquela, no qual já foram feitas várias operações como essa? Qual é o grande desafio ali? Então, Isabelle, ali nós temos duas questões. Ali nós temos uma questão muito forte de colocação de barricadas sistematicamente, e não são barricadas simples de serem removidas. Existe aí um vácuo, lamentavelmente, dos órgãos da prefeitura que deveriam, no momento em que nós retiramos, já cobrir aqueles orifícios, aqueles buracos das valas, muitas vezes, simplesmente, no dia seguinte, basta encaixar novamente um trilho, o obstáculo está colocado. Se o asfalto estivesse no lugar, não teria isso acontecer, não aconteceria. Então, o obstáculo é um deles. E o segundo é a questão de desova de veículos, né? Ali é muito comum, por causa da capilaridade da Avenida Brasil, carros serem roubados nas imediações e irem para lá. Então, nós temos atuado muito. Agora, como você disse, o termo laboratório foi usado no início da intervenção. Nós até retificamos isso, porque ninguém está querendo fazer experiência com nada. Nós consideramos ali um projeto piloto, né? É o termo que nós preferimos. Como todo projeto piloto, ele carrega o ônus do pioneirismo. Então nós atuamos primeiro ali, foi o primeiro UPP a ser realinhada, o 14º foi o primeiro batalhão a sofrer essa modificação, né, sofrendo um bom sentido, virou uma companhia destacada, e desde daquele momento ele tem feito um trabalho hercúleo
para manter a estabilidade da área. Se nós percebermos que está acontecendo algum tipo de instabilidade, que isso está começando a recrudescer, o Comando Conjunto não demorará a atuar. Ontem, o que aconteceu foi Dínamo Veículos, Operação Dínamo Veículos. Os números de roubo de veículos estão caindo tão sistematicamente, não é por acaso, né? Até as apólices de seguro agora vão começar a reduzir, segundo nós já temos informação, por causa da queda do roubo de veículos. É a Dínamo que está em andamento. Estávamos com a patrulha, né? As Forças Armadas não estão na comunidade, estão na periferia nessa patrulha, e a patrulha foi atacada, não conseguimos identificar de onde veio, mas pedimos à população. Nós temos ali na Vila Kennedy vários influenciadores digitais que têm nos apoiado com informações, né? Então eu peço a esses influenciadores que têm uma grande presença na comunidade, que não alimentem apenas os órgãos de imprensa, como prestam um grande serviço de informação, mas também nos alimentem. Nós temos recebido informações, mas elas estão poucas. Então use os nossos canais, denuncie, mostrem onde vocês acham que é necessário atuar, que nós vamos até lá. Agora, Coronel, a Vila Kennedy, Isabelle, só lembrando que, além dos bandidos fortemente armados que entram naquela guerra com a polícia para a dominação de território, tem os bandidos da Vila Aliança e daquelas outras favelas dali que frequentemente tentam invadir para fazer a retomada de espaço. E, infelizmente, no meio de tudo isso está a população. O que fazer é que a operação foi só na Vila Kennedy. Esqueceram, em determinado momento, aquela área da Vila Aliança e de outras favelas tão perigosas quanto. Nós estamos acompanhando tudo isso no delineamento estratégico. Você tem absoluta razão, essa questão da guerra de facções, ela tem uma consequência nefasta que é o confronto. Muitas vezes se verificam tiroteios, etc., mas se nós analisarmos pontualmente, na maioria dos casos não se trata de tiroteio em decorrência de intervenção policial, é tiroteio de guerra de facções. Então, à medida que os indicadores começam a cair e eles começam a perder território, mais ainda tentam expandir, né? E como você disse, acontece essas guerras que são, a população fica no meio do fogo cruzado como escudo humano. Nós temos tomado todo o cuidado para isso e vamos continuar fazendo. É preciso manter a pressão, mas essa pressão tem que ser tal que ela não seja assodada, não seja de qualquer maneira, porque nós não podemos ter nenhum civil ferido nessas operações. Carregosa, principalmente que o Coronel Cinelli estava falando, nessa questão do que a gente sente, o roubo é aquilo que deixa a gente com os números, porque as pessoas registram, e a gente com a insegurança. E você tem ali a Vila Kennedy como ponto estratégico, pelo menos que é esse o combate que o Coronel explicou agora, justamente é esse tipo de criminalidade que deixa a gente desesperado, né? Exatamente. A Vila Kennedy foi o primeiro local, e a Vila Kennedy a gente acompanha, né, lá por conta até de um caso em comum com o Exército que eu tenho lá na DH, junto com a inteligência do Exército, então a gente faz esse acompanhamento daquela região. Quantidade de fuzil é inegável. Caiu drasticamente a quantidade de fuzil que tem dentro da Vila Kennedy. Quantidade de roubo também ali, que eram os criminosos que praticavam roubo da Vila Kennedy, aqueles bondes que tinham lá, também caíram muito, muito. Agora, o coronel não falou, obviamente ele não vai falar, mas eu vou falar. Tem um alvo ali que o vagabundo da Vila Kennedy, tem um recadinho pro vagabundo ali da Vila Kennedy que estiver assistindo, sabe porque também a gente vai fazer a operação lá. Então, é para entregar ele com vida. Então, assim, a gente quer prender um desses aí, que é um ladrão que fica roubando, cometeu vários latrocínios, bota terror. Esse daí é caso pessoal, então é para entregar ele com vida. Eles sabem quem é, muito bem quem é essa pessoa. Então, pode entregar, porque senão não vai parar. Vai ser... Porque aí você vai ver, na hora que eles forem presos, esses nossos alvos que eles sabem quem são... Você fala a cabeça do povo, né? Você vai ver que, assim, já caiu muito roubo. Pode ter certeza que vai cair muito mais esse roubo. Se não chegar perto de zerar o roubo ali naquela região, ali Rio Santos, ali a área até mesmo de Campo Grande, um pouco que os criminosos vão para lá. Porque ali é da quadrilha de 157 de ladrão que rouba ali da Vila Kennedy. E ladrão fortemente armado. E a gente está lá por conta deles, a gente sabe quem é. O Exército também está lá sabendo quem são eles e é para entregar, não é para ficar dando guarita para esse tipo de vagabundo. É isso aí, Coronel, a gente mostra aí, a gente falou das 3 regiões, especificamente justamente na Vila Kennedy. Isso é para a população que assiste a gente também entender que existe um trabalho sendo feito que muitas vezes, até sabendo e mapeando, que é isso que o Carregosa falou, na expectativa de pegar a cabeça e não só os tentáculos dessa vagabundagem, né? É exato, Isabelle, é exato. Mais uma vez aí uma análise primorosa do Dr. Marcelo. Três aspectos têm particularmente contribuído para os resultados. Primeiro, esse equilíbrio necessário entre a ação estruturante de recuperar a capacidade da polícia e a ação emergencial de entrar com a operação. Você veja que os dois estão sendo feitos sistematicamente. Segundo, a integração das forças.
Já destacamos a inteligência, mas também a parte operativa. Forças Armadas entram com um papel para desempenhar, Polícia Militar com seu papel, Polícia Civil com seu papel. Os 3 papéis complementando o resultado que vai ser atingido, né? E a terceira questão, primordial, é justamente essa questão de nós fazermos dentro de um planejamento estratégico de médio e longo prazo. É compreensível a ansiedade da população, né? No dia, a intervenção foi decretada dia 16 de fevereiro, dia 17 de fevereiro já tinha gente querendo resultado. É normal, isso é do ser humano, principalmente uma população tão sofrida como a Fluminense, que está tanto tempo sem uma resposta mais contundente, querer isso. Agora, 8 meses se passaram, começaram a cair devagarinho, agora estão consistentes, entraram num ritmo de queda contínua e vamos continuar fazendo. Eu quero aproveitar a oportunidade para destacar aqui o papel da nossa Polícia Militar, que tem sido primorosa, valente, guerreira, em manter as suas posições onde já foi rearticulado, no seu patrulhamento também. Vamos continuar apoiando, efetivos estão sendo recuperados, novos concursos públicos, estão voltando policiais de patrulhamento ostensivo e também a nossa Polícia Civil está recuperando sua capacidade de investigação, que ainda está muito aquém do necessário para um estado como o Rio de Janeiro. Então estamos todos juntos pelo Rio de Janeiro, os resultados estão aí e vamos ter fé que essa situação vai melhorar. E a operação, Isabelle, aqui no São Carlos continua e ao longo do dia vão vir os resultados aí de apreensões e também de prisões, se Deus quiser. É com você. Muito obrigada, Coronel Cinelli, trazendo as informações aí, as últimas informações e analisando com a gente essas 3 comunidades que a gente tem atuação desde antes de ontem, né? Muito obrigada, Coronel Cinelli. Caio Alex pode voltar a qualquer momento, mas agora eu quero urgente